sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Relacionando. Eu sou Simone Guimarães, psicanalista clínica, especialista em relacionamentos. Eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico, especialista clínico e também em relacionamentos. E nós somos o casal Relacionando. Você falou errado. Casal Relacionando. Casal Relacionando. Isso. E eu não vou fazer o corte disso, porque foi engraçado demais. Relacionando. E hoje vamos começar com fofoca? Vamos começar com fofoca. Tem muito tema pra falar, mas as fofocas o pessoal tá pedindo muito, né, amor? Pra gente falar. Né? A gente vai começar com fofoca que eu particularmente estou por fora. Quem tá por dentro é a Simone. Mas eu já te inteirei da fofoca, vai, mano. Ah, mas é difícil, né? Eu te inteirei. Inteirou, mas ainda não tô entendendo muito bem o que tá rolando. É só a Simone e o Gustavo, o editor aqui, tá por dentro da fofoca. Vamos lá pro babado, gente. A questão é, todo mundo sabe que o Davi foi campeão do BBB e tudo mais. E quando ele estava dentro da casa, ele se referia a Mani, acho que se pronuncia assim, a namorada dele na época, como uma pessoa muito importante na vida dele, que ajudou muito ele em momentos difíceis, né? Ele estava desempregado, ela ajudou ele com carro para ele fazer Uber, assim, deu um maior apoio pro crescimento dele. Só que o que aconteceu? Todo mundo esperando que ele ia ganhar lá os 3 milhões, né? E ia sair da casa e pedir a Mani em casamento. Aí, eis que o Bonito foi numa entrevista lá no Mais Você e falou que ele estava conhecendo ela. A gente tá numa fase de conhecimento, do namoro ainda. Isso gerou um bafafá, gente, porque assim, ele já tava morando com ela há 1 ano e pouco. Então, a gente imaginava ali que ele estava enxergando o relacionamento como algo sério, né? E que ela ia estar inclusa nos planos próximos dele. Porém, ele lançou Estamos Nos Conhecendo. Um relacionamento que ele dizia na casa que era um relacionamento, assim, que ela era super importante pra ele. Acho que até em algum momento se referiu a ela como esposa, alguma coisa assim. Gente, isso conversa muito com o que a gente falou em um dos nossos episódios sobre você não chamar de esposo, né, ou de marido, uma pessoa que na verdade é o seu namorado, né? Não fazer o investimento emocional à altura de um casamento quando você está namorando essa pessoa. E não que ela esteja, não é que ela esteja errada, tá? Não é do ponto de vista de, então a culpa é dela. Não, lógico que não. A gente tá falando isso porque a gente sabe que, infelizmente, as pessoas podem depois argumentar esse tipo de coisa. E daí que eu tava morando há 1 ano e pouco? E daí que eu tava com ela, sei lá, há 5 anos, 10 anos? E daí? A gente tá namorando, a gente não casou. Então, isso já aconteceu outras vezes, teve alguns outros casos aí de famosos que aconteceu isso. E esse é um caso típico, né, em que a pessoa, ela ficou se sentindo muito mal. A Mani fez um pronunciamento falando que ela ficou muito triste porque ela se sentiu um produto, como se assim, ele pudesse colocar o relacionamento deles onde ele quisesse. Ele pegou, botou na prateleira lá e diminuiu o que eles tinham. E aí vem aquele bafafá, será que ele fez isso porque ele não quer dividir o prêmio de 3 milhões? Porque como a gente já conversou em um dos nossos episódios, as pessoas ficam com essa, não vou casar porque se eu casar vou ter que dividir. Na verdade é o contrário, né? Porque se você casa, você consegue fazer ali uma configuração de regime de separação total de bens, caso você queira. Se você não oficializa, não coloca um contrato de namoro ou não oficializa um casamento, aquilo pode se configurar uma união estável. E isso é muito subjetivo, vai depender da interpretação ali de cada juiz do caso. Então a mãe se sentiu muito triste, né, muito desrespeitada, porque ela tava ali pensando, nossa, saiu do programa, vai me incluir nos planos, vamos casar, vamos não sei o que, e o cara mete uma dessa, né, não, a gente tá se conhecendo, meio que dizendo que não era a intenção dele casar naquele momento. E a gente precisa olhar para isso de uma forma a entender como que a gente pode se proteger desse tipo de situação. Claramente a Mani fez um investimento emocional na relação, acima do que o Davi estava fazendo. Sim. Porque ela estava levando o relacionamento deles com a seriedade de um casamento e o cara estava enxergando como um namoro. E esse é o problema do morar juntos sem casar. A pessoa pode colocar aquele relacionamento na prateleira que ela quiser, independente. Ela pode usar isso como uma interpretação para qualquer outra coisa.
Morar junto não é casamento. Morar junto não é casar. Namorado não é marido. Namorada não é esposa. Uma observação que eu faço é assim, eu concordo com tudo que você falou, mas eu tenho alguns apontamentos, algumas observações um pouco diferentes. Não sei se diferentes, mas enfim. Não é diferentes, acho que é só agregar um pouco mais, que é o seguinte, não é só sobre não ser casada, eu acho que, não falando sobre o caso deles especificamente, mas sobre casos parecidos, é igual aquilo que a gente falou naquele episódio podcast, que é não seja esposa do seu namorado, né? Exato. Não seja esposa do seu namorado. Entenda os papéis, né? Porque o que eu vejo nessa situação, e é claro, né, só tô dando um palpite e trazendo um conteúdo em cima, que é o que a gente faz, né, amor? A gente não fica igual o juiz, né, destacando quem tá certo e quem tá errado. Acho que é só mesmo uma análise mesmo para trazer um conteúdo para vocês, que é o seguinte, você tem que saber qual investimento que você tá fazendo nesse relacionamento. Então, quando você não é casada, mas age como se fosse, e ele é o seu namorado, namorada, ou você mora junto, né, mas não é casada, saiba que você tá criando ali uma rotina, que você tá fazendo coisas, mas é você que tá correndo um risco. Porque se a outra pessoa não deixa claro qual que é o seu papel, que circunstância que você tá naquele papel na vida daquela pessoa, o risco é alto, igual aconteceu com a Mani, né? Sim. Igual aconteceu com a Mani, né? Infelizmente. E assim, não é como se fosse, né? Não é como se fosse colocado o relacionamento na prateleira. Não é como se fosse, foi colocado mesmo na prateleira. Quais foram os motivos? Não sabemos ainda. Nem sei se vamos saber, tá? Porque de repente ele só tava com ela por conveniência, de repente ele tava com ela porque realmente ele gostava dela, por conta de uma condição de costume, né? Não vou dizer dependência, porque eu não acho que era dependência, mas de costume. Conveniência. E agora, assim, ele tá separando, né? Ele tá terminando o relacionamento, talvez, para não dividir o prêmio. Se for ou não, a questão é que ele tomou uma decisão. E na verdade, agora que o negócio começou a explodir, né? Porque as pessoas começaram a ficar do lado dela e dar um cancelamento. Ele perdeu acho que 200 mil seguidores no Instagram, uma coisa assim, pra vocês terem noção que o pessoal ficou muito revoltado, né? Por conta de se colocar na situação dela ali. E aí ele fez um post falando, você é muito importante pra mim, eu te amo, vamos conversar. Aí o último pronunciamento dele, que os dois estavam bem, que tava tudo certo. Aí as pessoas se perguntaram, por que você esperou acontecer isso, estourar isso, pra sair fazendo um post falando que você ama ela? Será que foi uma orientação de advogado, alguma coisa desse tipo? Não sabemos, mas o ponto é, pensando em como você pode se proteger desse tipo de situação, saiba que se você tá num relacionamento que você não assumiu com a pessoa um compromisso de casamento, ou você não fez nenhum tipo de contrato, porque existem contratos de namoro, apesar de ser muito esquisito, ninguém faz, não conheço ninguém que tem um contrato de namoro, né? Mas existe essa possibilidade de fazer, que é uma forma da pessoa se resguardar ou de entender ali quais são seus direitos, entender o seu papel naquele relacionamento. Você tá sujeito a isso. Você tá sujeito a pessoa chegar e falar, a gente só namorava, eu tava te conhecendo, não tinha intenção de casar. Tem famosos que fazem isso, né? Teve aquele, eu não sei quem é, porque eu sou meio por fora disso, mas tem um casal, né, que o cara falou, tava 10 anos com a 10, 8 anos, não sei, e falou, e quando terminaram, né, não, a gente só era namorados, nós só éramos namorados. Exatamente. E ele não tá errado, era isso que eles eram mesmo. Mas qual que é o problema? O cara às vezes iludia a pessoa, né, dando ali a entender que eles estão vivendo um casamento, que brincando de casinha muitas vezes, né, porque o cara não tá vivendo um casamento. Se ele terminou e falou que ele tava namorando, ele tava vivenciando um namoro. Até porque eles não eram casados, de fato. Então, você dá brecha pra esse tipo de coisa, né? E corre o risco de passar por esse tipo de frustração, decepção, e pior, da pessoa conhecer outra e casar. Assumir o compromisso que ela não assumiu com você. E aí, bom, a gente já falou disso, né, que machuca. Sim. Né, por isso que a gente fala, né, quanto que a terapia é importante, né, porque não precisa ser uma situação traumática, acontecer uma situação traumática pra gente buscar recursos emocionais, né, a gente precisa entender como lidar com as nossas emoções ou com coisas que a gente tem medo de perder, coisas que a gente tem medo que aconteça, mas que a gente inevitavelmente talvez vai passar por aquilo se a gente não entender bem a realidade das pessoas. Exato. Teve uma pergunta bem interessante, aliás, que eu acho que a gente poderia responder, que é por que
a terapia individual é importante para as pessoas aprenderem a se relacionar. Uma Sim. coisa assim, né? Eu tô com a pergunta aqui, eu queria fazer ela exatamente como foi escrita, Tá. porque eu senti, pelo menos a minha percepção foi assim de um pedido de ajuda, mas com uma crítica velada, sabe? Assim, um tempero de crítica. Sim. Ó, a pergunta é: por que vocês falam da terapia individual como se fosse melhorar o relacionamento das pessoas? Né? Não tem um toquezinho de crítica, assim? Por que vocês falam disso como se fosse melhorar? Porque melhora. A gente fala porque justamente a gente vê na prática clínica, né, com embasamento científico, e a gente tem muitas condições para afirmar isso, porque a gente já atendeu muitos pacientes, a gente atende muitos pacientes, a gente tem muitos casais, muitas pessoas que se relacionam, pessoas que passaram por divórcio, separação, infelizmente falecimento, enfim, a gente tem conteúdo, bagagem para responder e afirmar que sim, a terapia individual ajuda. Claro que não é como uma de casal, tá? Não é a mesma coisa, mas às vezes o parceiro, a parceira não quer. Por N motivos que importam. Sim. Mas a individual ajuda porque você vai aprender como se posicionar e como se entender. Eu tô sendo bem raso, mas muito raso, tá? Mas é só para vocês entenderem que a terapia individual ela vai ajudar você a entender a melhor maneira de você se relacionar. Claro que não vai ter o apoio, né, ou a frequência de comportamento da outra pessoa. Mas infelizmente se a outra pessoa não quer, não tem o que fazer. Ninguém vai forçar isso também, né? Porque terapia, a gente já falou num episódio de podcast que também a pessoa quando vai forçado pra terapia é bem complicado, é bem difícil de trabalhar o casal. Sim. Às vezes é melhor fazer até individual nessa situação. Sim. Então, assim, sim, é uma afirmação, nós fazemos essa afirmação e a gente confia nessa afirmação, reiteramos e por embasamento científico, sim. E prática clínica, consequências, resultados, a gente indica porque ajuda você, a melhor maneira de você se relacionar. Sim, inclusive, tem casos em que a gente recebe esse tipo de feedback, né? Caramba, a gente fez terapia e foi uma terapia, um processo que eu entrei para fazer sobre mim, né, para melhorar o autoconhecimento, para trabalhar alguns pontos, mas foi essencial para melhorar o meu relacionamento. Tem um caso de uma paciente que foi dessa forma, que ela fala até hoje, ela fez a terapia individual, nunca fez a terapia de casal, nem comigo, nem com o casal. E ela fala até hoje, foi essencial a fazer a terapia para melhorar o relacionamento. O relacionamento estava assim, respirando por aparelhos, e a gente fez a terapia, eu entendi certas coisas, eu trabalhei vários comportamentos, e o nosso relacionamento melhorou. Isso é uma coisa assim, bem legal, porque a gente percebe que tem vários pontos. Quando você entra no processo terapêutico, você vai desenvolver, e você desenvolvendo, acontece o incentivo natural do parceiro. O parceiro vê, poxa, essa pessoa, ela realmente está disposta a melhorar, por ela e por mim. E ele faz um movimento também, muitas vezes, de querer melhorar. E às vezes também acaba indo para terapia, porque vê as mudanças, né? Na parceira. Sim, ou às vezes, né, não é que é o esperado, tá? Muito menos pela gente, que a gente não espera nada do caso, a não ser que o nosso paciente evolua, né? Mas às vezes acontece o oposto também, né, do parceiro ou parceira começar a se afastar e a, entre aspas, piorar, que não é, a gente não vê como uma piora, tá, gente? A gente vê como uma revelação do padrão que é coerente com o perfil de personalidade ali do parceiro ou parceira, tá? A gente não vê como piora. Eu sei que vocês veem como piora, mas às vezes é o que é. Tipo, aí o cara, né, ou a mulher ali vê o parceiro ou parceira piorando na terapia, piorando na perspectiva dele, e ele ou ela começa a se afastar, né, começa a ter padrões de comportamento, umas ações esquisitas, começa a ficar agressiva, e aí que é o fato é que aquela relação talvez não era a melhor relação, né, pro nosso paciente. Sim, e aí acontece outra coisa muito interessante, né? É aquela famosa frase, você começou a fazer terapia e piorou. Aí a gente pergunta, piorou pra quem? Porque normalmente o que acontece? O paciente começa a fazer terapia, ele trabalha desenvolvimento, ele trabalha autoestima, e ele começa a entender o que cabe e o que não cabe na vida dele. E às vezes ele percebe, opa, esse relacionamento não me cabe. Aí ele começa a se posicionar, ele começa a não aceitar mais coisas que ele aceitava e tirar o parceiro ou parceira da zona de conforto. E aí que vem a famosa frase, você começou a fazer terapia e piorou. Na verdade não, a pessoa só está entendendo o que é justo e o que ela merece.
Sim, ela tá identificando o que ela quer fazer pra ela se sentir bem vivendo, né? Fazendo o que a gente faz, né? Que é viver, né? Então, assim, é uma pergunta que eu adorei quando eu vi. Eu achei bem interessante. E faz todo sentido, né, amor? Assim, todos os sentidos terapêuticos falando, de vivência, sim, qualquer tipo de terapia, né, no sentido psicológico, elas vão melhorar o relacionamento, e esse melhorar do ponto de vista científico não é que não é que vai ter um casamento, né? Não é esse o ponto. O objetivo não é esse. O objetivo é que ambas as pessoas sejam felizes, né? Sim. Tem um caso, uma vez que você me contou, que foi um caso, né? Foi um estudo de caso, né? Falando caso, mas não foi caso, foi estudo de caso. Que você comentou sobre a perspectiva das pessoas quando terminam, né? E aí tem aquela perspectiva assim... quando eu vejo que a outra pessoa terminou, né, nesse estudo de caso, quando a outra pessoa terminou, qual que é o sentimento que me desperta, né? Algumas pessoas sentem inveja, outras pessoas sentem raiva, outras pessoas sentem libertação, e outras pessoas sentem que justiça, tipo, foi justo, né? Porque eu não me adequava ali, e outra pessoa se adequou. Não que eu deseje nada, porque já desconstruiu, né, aquela relação, mas é justo para ambos, né? Porque os dois vão ter liberdade ali. Exato. E já tem uma coisa interessante que eu queria trazer, fazendo esse link. Às vezes eu recebo a seguinte pergunta na caixinha, o seguinte relato. Mais de uma vez já aconteceu isso. A pessoa fala assim, poxa, eu terminei um relacionamento há pouco tempo e essa pessoa tá já com outra, tá feliz, tá postando foto, tá fazendo o que ela nunca fez comigo. É muito comum as pessoas falarem isso. Aí eu falo uma coisa, existe uma forma de pensar sobre essa situação que as pessoas gostam de utilizar, mas não é a melhor. Que é, mas é tudo mentira. Sabe? É tudo mentira. Ou aquela forma bem egocêntrica, tá fazendo isso pra me atingir porque não me superou. Só terminou há 3 anos, 5 anos já, casou pra me provocar. E não, na verdade, o que acontece? A forma que eu falo que é um caminho interessante de você olhar para essa situação, um ponto de vista interessante se a gente terminou e essa pessoa encontrou o amor da vida dela e foi tão forte, foi tão bacana a ponto dela já ter casado, ou dela já ter assumido uma família, já tá, né, feliz da vida, que bom, isso significa que terminar foi a coisa certa. A coisa certa, então não era pra você. Então você agora tem a possibilidade de encontrar uma pessoa que vai se adequar à sua vida, que vai fazer mais sentido pra ti.